Nesse momento, você vai fazer dessa canção, aleluia, a sua oração sincera, de todo o teu coração, para Deus. fala comigo, Senhor, estou ouvindo. No meu falar eu encontro direção. Eu vim aqui buscar o teu poder. Sou simples servo, sempre pronto a obedecer. Aleluia. Por não te ouvir, já sofri tanto na vida. Trilhei caminhos do meu próprio coração. Arrependido, venho aqui pedir ajuda. Aleluia. Me escuta e responde esta minha oração. Eu quero estar no centro da tua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pode me dar. Aleluia. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida. Já não tenho mais saída. Oh, aleluia. Glórias a Deus, meus amigos da nossa programação. Aqui quem fala é o pastor Gerdau. Estou aqui convidando aqui no Facebook. Alguns já estão comigo aí também na live aí do TikTok, né? Que também faz muito tempo que eu não faço uma live, né? Deixa eu convidar aqui, aleluia. Convidando o pessoal. Você está aí junto comigo, compartilha esta live. Que logo nós já vamos tomar a palavra aqui de Deus. Aqui a gente vai passar algo muito importante, muito interessante, que é sim também do seu interesse. Isso. Vicente Araújo, Isabel Marcondes, Célia Maciel está junto conosco aí, Carlos dos Santos, aleluia. A Diocreia Araújo, a Nalsa também entrou, a Terezinha, Nana Fernandes, João Azevedo, Maria Lica. E assim a galera vai entrando, vão compartilhando. Amém? Vamos entrando, vamos compartilhando. Deixa eu arrumar aqui antes que... Aleluia. Deixa eu dar uma ajeitada aqui também. Aqui. Isso. Espera aí, galera. Isso. Tudo ok, tudo certo. Bom, meus amigos, da nossa programação, vamos neste momento a trazer uma palavra para você. O que eu vou falar hoje é um assunto muito importante. É o assunto realmente do seu interesse. A gente vai para a Bíblia. De repente você não pode estar com a tua Bíblia nesse momento para me acompanhar, mas de preferência eu gostaria que você pegasse uma caneta e você anotasse todos os versículos para depois da live, você tiver um tempinho, você conferir através da Bíblia o que nós vamos falar aqui, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor, meu Pai, venha tocar na vida dessa pessoa, Senhor. Essa pessoa que está entrando nesta live conosco, ó Deus. Que o Teu Espírito venha alcançar a vida dessa pessoa. Que a Tua presença venha ser notória na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, a família. E aonde estiver um espírito maligno, meu Pai, que em nome de Jesus seja arrancado agora. Pela Tua palavra, em nome de Jesus, todo o mal seja arrancado da vida dessa família e dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Fala com essas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Bom, meus amigos, essa mensagem aqui é uma mensagem que volta e meia eu tenho falado. E não é de hoje, tá? Volta e meia eu tenho pregado sobre esse assunto. E são coisas que não estão pregando muito nas igrejas, tá? Não estão pregando muito nas igrejas, mas esse tipo de mensagem. O que está havendo hoje com as igrejas? As igrejas hoje, elas estão mudando. Elas estão deixando o lado espiritual, abandonando a parte da palavra de Deus, para simplesmente fazer a vontade de muitas pessoas. O que as pessoas hoje querem ouvir de dentro das igrejas é sobre chave da vitória, conquista, né? Que massageia o coração, certo? Eles não querem mais ouvir sobre conversão, não querem mais ouvir sobre mudança de vida, de caráter, de abandonar o pecado, de abandonar os vícios. Eles não querem mais ouvir a ponto de o pregador chegar e falar: se você continuar com essas práticas do pecado, você vai para o inferno, pronto, e acabou. Até porque muitos pregadores hoje estão deixando essas coisas que o próprio Senhor Jesus nos deu para falar. A gente está vendo aí muitos profetas se estendendo, profetas de vários lugares. Eu nunca vi em toda a minha história, lendo a Bíblia, conhecedor da palavra, profetas que profetizam de segunda a segunda. Tem alguma coisa errada aí, meus amados. Tem alguma coisa, tem um angu nesse meio aí. Você tem que abrir os olhos, você tem que estar alerta com esse tipo de profetas. Profetas que profetizam coisas que Deus não falou. Gente que pega o microfone no altar e fala que tem uma revelação, revela as coisas para a pessoa na frente do povo, e de repente aquela revelação não é para falar na frente do povo. Ou quando tem aquele cidadão que fala: Deus me falou. E quando a pessoa falar Deus me falou, e fala para o público Deus me falou, a ponto de querer falar um monte de asneira, é como se Deus fosse fofoqueiro com essa pessoa. Eu sou um pregador diferente, meus amados. Não sou melhor do que ninguém, tá? Não sou melhor do que ninguém. Mas eu prego aquilo que o Espírito Santo falou que é para mim pregar, e não vou abrir mão. Por isso que muitas das minhas pregações, as pessoas, alguns que já me acompanharam, que já estiveram comigo, muitos deles até reclamavam das minhas pregações, falava para um outro pastor a qual nós estávamos juntos, que eu pegava pesado, né? Reclamava muito de mim por causa das pregações. O engraçado é que essas pessoas que reclamavam tanto, que se dizem servo de Deus, nem sequer dobravam o joelho e reclamassem de mim para o próprio Espírito Santo, porque afinal de contas, quem dá a palavra é o Espírito Santo. Claro que a gente está vendo em muitas igrejas que estão deixando a parte espiritual, estão abandonando a parte espiritual, estão tendo uma dessas igrejas, a qual tem no início do Apocalipse, onde João enviou essas cartas. As igrejas, algumas estão ficando frias, geladas, outras estão ficando mornas, outras igrejas estão aceitando tudo, aceitando o mundo, né? É festa junina gospel, é carnaval gospel, é igreja de homossexuais, é igreja da maconha, quer dizer, tá tendo igreja para tudo.
Hoje em dia, qualquer templo que eles levantam, eles inventam um nome lá e colocam as pessoas e usam tudo isso em nome de Deus. Só que, para falar em Deus, meus amados, você tem que entender o seguinte: qual é esse Deus? É o Deus de Israel, o que está na Bíblia, ou é um outro Deus? Para você entender Deus, quando se fala Deus, se fala ele no círculo de tudo. O problema é que se não tem Jesus, não tem Deus. Essa é a grande verdade. Jesus mesmo disse: ninguém vai até o Pai se primeiro não passar por mim. Então não tem como você chegar até Deus se você não passar pelo Senhor Jesus primeiro. Por isso que tem muita gente que não quer se converter, não quer abandonar os vícios, não quer abandonar o pecado, achando que mesmo lendo a Bíblia, mesmo pregando, mesmo fazendo parte de algum grupo de louvor, mesmo fazendo qualquer coisa dentro da igreja, passa uma vassourinha aqui, limpa o banheirinho lá, ou evangeliza, acha que vai para o céu. Não vai, irmãos. Desse jeito não vai. Você pode estar dentro da igreja sim, mas não como servo, mas como uma pessoa religiosa. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Eu quero falar hoje sobre um tema onde fala sobre o anticristo. O tema da mensagem que eu vou trazer nesta noite para você é a besta que subiu do mar, ou seja, o anticristo. Mas por que o pastor Gerdau resolveu falar sobre isso daqui? Porque quando você abre uma live, seja no Facebook que está aqui comigo, seja aí também no TikTok que está comigo, quando uma pessoa ela abre uma live, a gente só vê, não tô falando mal deles e não tô criticando, mas você abre uma live, eu mesmo, quando abro uma live de alguns que já estão pregando a palavra, supostamente pregando, você abre lá e só fica falando o tempo todo na língua dos anjos, o tempo todo na línguas estranhas, Deus me falou, Deus disse isso, mas não está pregando a palavra. Coloca teu nome para oração, aleluia e glórias a Deus, mas não está pregando a palavra. Não está pregando a palavra. Então, isso aqui é algo que poucas pessoas estão falando. A gente tem visto aí, irmãos, pregadores da palavra de Deus, pessoas que a gente no início, que a gente conheceu, que pregavam o verdadeiro evangelho, estão pregando o evangelho e hoje se tornaram apenas produtos gospel. Uma igrejinha, por exemplo, pequena, igual a que nós temos aqui em Araucária, onde que se chama Comunidade Cristã Renascer, essa igreja, a gente não tem como chamar um tal pregador aí, porque ele cobra 50, 20, 50, 30 mil reais, né? Então não tem como trazer. Por isso que a nossa igreja aqui, a Comunidade Cristã de Araucária, ela dá mais oportunidade para quem prega ali dentro. Por exemplo, lá somos 2 pastores. O pastor Jean prega, a pastora prega, eu prego, a minha esposa prega, todos os obreiros e diáconos da igreja também pregam. Nós temos até uma escala para isso. Já tem a escala do mês. Tal dia vai pregar, o fulano vai pregar, o cicrano vai pregar. Por que que a gente quase não pega muitos pregadores de fora? Por mal disso, porque os caras querem cobrar 20, 30, 40, 50 mil reais. Claro, existe um evento que a gente faz, um evento forte também, né? Que daí acaba trazendo até pregadores de fora, mas a gente sabe muito bem, como o pastor que é o líder lá, ele sabe muito bem quem ele vai trazer, tá? Mas então vamos lá para o assunto que a gente vai falar sobre a besta que subiu do mar. No Apocalipse do capítulo 6, do versículo, deixa eu arrumar esse negócio aqui, do versículo 1, diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Certo? Como se está chamando, venha e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer.
Esse primeiro selo, essa abertura do primeiro selo que está sendo rompida aqui, quem rompe esse selo é o próprio Senhor Jesus, o próprio, mais ninguém. É Ele que rompe esse selo. Muitos teólogos, até mesmo pastores, falam que esse primeiro cavaleiro aqui fala que é o próprio Senhor Jesus, só porque ele está de branco. Na realidade, se trata justamente de quem? Do próprio anticristo. O anticristo, quando eu falar o Senhor X, é porque eu estou tratando do nome do anticristo. Por que eu vou falar Senhor X para vocês? Porque nós não sabemos quem é. Existem muitas teorias, uns falam que é o Trump, outros falam que é o cunhado do Trump, né? Ou genro do Trump, perdão. Outros falam que é o genro do Trump, outros falam que é o fulano, o cicrano, mas nada a ver um com o outro, tá? Nada a ver. Ah, agora o Trump taxou o Brasil, o Trump agora ganhou as eleições, agora está em cima dos países, né? Não é também o anticristo, porque o anticristo ele não vem para fazer guerra. Primeiro ele vem para fazer paz, tá? Para fazer paz. Gabriel Paixão, ô tio, me tira uma dúvida aí da Bíblia. Conforme eu vou lendo aqui, você escreve aí que eu posso tentar entrar ali na hora para tirar essa dúvida, ok? Então, é o seguinte. Aí eles falam, porque na verdade, no céu tem pão? Tem, meu, tem. Tem pão sim. O Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. Amém? Então, aí o que acontece? Aí eles falam que lá o Trump é o anticristo, o fulano é o anticristo, mas o anticristo ele vem para trazer paz. Serão 7 anos de tribulação. Então, nos primeiros 3 anos e meio, haverá uma falsa paz. Para você entender sobre isso daí, agora eu quero que você vá comigo lá no Apocalipse do capítulo 13. Porque é no Apocalipse do capítulo 13 que ele abrange inteiramente sobre o anticristo, tá? No Apocalipse 13, do versículo 1, diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Para você entender uma anotação que eu fiz aqui, a besta que sobe do mar é o último grande governo mundial da história e consiste em 10 reinos sob o controle do anticristo, ou seja, do Senhor X, tá? Essa besta é uma pessoa cruel que conseguirá o domínio político e religioso. Para você saber se a tal pessoa é o anticristo, para você saber que aquela pessoa é o anticristo, basta você saber qual é o líder religioso que vai estar do lado de uma certa pessoa o tempo todo. Quem está entendendo? Para você saber quem é o anticristo, você precisa saber quem é o líder religioso que anda lado a lado com uma certa pessoa, pode ser do lado político, pode ser de um lado de comércio, pode ser do que for, de um homem com presença, de um homem poderoso, de um homem do dinheiro, rico não, milionário, bilionário, seja o que for, mas ao lado dele sempre vai ter um líder religioso. Ele vai tratar esse líder como se fosse o seu mentor, tá? Então, a gente não vê nenhum líder político, né? Nem Trump, nem ninguém, que ao lado dele fica acompanhando um líder religioso, acompanhando ele e os outros demais que todo mundo fala. Por quê? Porque quem vai apresentar o anticristo para o povo será justamente o líder religioso. E esse líder religioso, ele está lá aqui mesmo do Apocalipse,
lá do versículo 11 e 14, do versículo 11 do capítulo 3 do Apocalipse, fala justamente da besta que sobe da terra. Por quem é a besta que sobe da terra? Seria quem? O falso profeta. Nós vamos tratar da besta que subiu do mar, que é o anticristo, o Senhor X, tá? Agora, antes de você saber quem é o anticristo, primeiro nós temos que tratar sobre os espíritos do anticristo. A gente vê muitas pessoas nas redes sociais, quando vê algum escândalo de um pastor, algum escândalo ocorrendo no meio pastoral, já eles determinam e colocam lá, são tudo anticristo, são tudo falso profeta. Só que o anticristo não se trata somente de uma pessoa que é de dentro de uma igreja. Para você entender, o anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Uma pessoa que nega que Jesus é o Cristo já se torna o anticristo. Ou seja, existem muitos anticristos no mundo que rejeitam o poder salvador de Jesus. Então essas pessoas têm dentro delas o espírito do anticristo. Uma pessoa que rejeita a palavra, que não se converte, ela tem dentro dela sim o espírito do anticristo. Então antes de ter o anticristo homem, o líder anticristo, o Senhor X anticristo, primeiro vamos tratar dos anticristos. Para você ter uma ideia, lá comigo no 1 João do capítulo 2, deixa eu abrir aqui para você ler, fala justamente sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui, 1 João, deixa eu ver aqui, 1 João do capítulo 2, você pode até anotar aí, do versículo 18, 1 João capítulo 2, do versículo 18, diz bem assim, olha só, filhinhos, e já a última hora, e como os ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristo. Veja só, muitos se têm feitos anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse quem não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis de tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus é o Cristo? É o anticristo. E esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, para você entender aqui, essas pessoas que têm dentro delas os espíritos do anticristo são justamente as pessoas que já estão dentro da igreja. Pessoas que vêm na igreja, até fazem parte de algum grupo de oração, até fazem parte de um grupo de louvor, até são chamados para pregar, mas dentro delas não se converteram de fato, de verdade. Dentro da igreja é uma, fora da igreja é outra pessoa. Dentro da igreja é a mulher santa, é um homem santo. Fora da igreja é a mulher do diabo, o homem do diabo. Dentro da igreja, o pastor mostra que é uma pessoa de fé, que é uma pessoa convertida, mas fora da igreja é uma pessoa que não se dá bem com o vizinho, não se dá bem com ninguém do seu trabalho, é uma pessoa possessiva, nunca se converteu. Então dentro dessas pessoas tem sim o espírito do anticristo. Porque mesmo ouvindo a palavra dentro da igreja, mas lá fora ela faz ao contrário do que ouviu, então ela tem o espírito do anticristo. Por quê? Porque ela está rejeitando aquilo que ela está ouvindo. Está rejeitando. E Deus deixa a pessoa ir. E Deus deixa, porque à medida que a pessoa está indo na igreja, ela vai hoje, ela ouve a palavra. Vai amanhã, está ouvindo a palavra. Vai segunda, está ouvindo a palavra. Vai terça, está ouvindo a palavra. Vai quarta, quinta, sexta, está ouvindo a palavra. Mas não se converte, então ela está ouvindo a palavra o tempo todo. Mas está lá. Está lá cantando, está lá pregando, está lá evangelizando, está falando de um Jesus que não conhece. E quando vai louvar, não louva para Jesus, louva apenas para se mostrar.
faz do altar um palco, um picadeiro, alguma coisa assim. Só que dentro delas tem o quê? O espírito do anticristo. Por isso que João relata aqui, estava no meio de nós, saíram porque não era dos nossos. Não era dos nossos. Porque, obviamente, é aí que começa também onde Jesus fala sobre o joio e o trigo. Como que eu vou saber quem é o joio? Como que eu vou saber quem é o trigo? Simples. O joio é aquele que fica de pé, com o peitão estufado. Só ele sabe, só ele é melhor. Esse é o joio. Entendeu? Ele canta melhor, ele prega melhor, ele é melhor do que todo mundo. Ora mais, jejua mais. Então esse é o joio, porque o joio fica o tempo todo assim, esticadão, olhando por cima. Já o trigo não. O trigo, quando tem fruto, o que acontece? Ele fica pesado, então ele só se prostra, ele só se inclina, fica o tempo todo se inclinando. Assim é uma pessoa que faz parte do trigo. Ele está cheio do Espírito Santo, ele está com os frutos do Espírito Santo, então ele passa o tempo todo se curvando, se curvando, se curvando diante de Deus, se curvando diante do Pai, se curvando, se curvando. Diferente deste. Para você entender mais ainda, um pouquinho mais para frente, aí mesmo no 1 João, do capítulo 4, do versículo 2, vou orar assim, no finalzinho nós vamos orar. Diz bem assim, olha só. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então ele já está no mundo, irmãos. Os espíritos do anticristo já está no mundo. Está atuando nas pessoas. Ele não está atuando só naquele que se diz falso profeta, do pastor. Não, ele está atuando nas pessoas também. Por isso que a gente vê o escândalo que está acontecendo com o evangelho. A gente vê aí, por exemplo, aconteceu que nesses dias eu vi na internet, pastor que traiu a sua esposa com uma membra. Entendeu? Eles não são falsos profetas, não. Eles não são. Simplesmente eles deixaram de lado o Espírito Santo e deixou entrar o que dentro dele? O espírito do anticristo. Tá entendendo? Aí a gente vê pessoas que não se converteram, pessoas que se batizou nas águas. Agora eu vou falar com os crentes que podem estar me ouvindo aí. Pessoas que se batizaram nas águas, né? Ficaram felizes, até se emocionaram, saiu lágrimas dos olhos, né? Mas ainda não abandonaram a velha criatura. Quer dizer, não sepultou a velha criatura. Continua bebendo, continua fumando, continua mentindo, continua com falsidade, continua com hipocrisia, continua sendo aquela mesma pessoa. Ou seja, ela entrou pecadora seco e saiu pecadora molhado. Quer dizer, não se converteu de fato e de verdade. Ou seja, dentro dessa pessoa existe sim o espírito do anticristo. Porque se acontecer a primeira perseguição aqui no Brasil, porque o Brasil está de boa. O Brasil está de boa. Mas se acontecer mesmo de pegar firme ali, entendeu? Contra os cristãos, essas pessoas, eles vão negar Jesus. Vão negar Jesus. Essas pessoas, elas vão negar Jesus. Em nome de Jesus, eu vou orar por todos que estão pedindo oração. Fica até o final comigo que nós vamos orar, tá bom? Então, essas pessoas, eles estão com esse espírito do anticristo. Homens e mulheres que não se converteram de fato e de verdade. Infelizmente, isso tem acontecido até nos dias de hoje no nosso meio. Eu gosto de ler o livro de João. No 2 João diz bem assim, quer ver? 2 João, capítulo 1, do versículo 7. Vê que na verdade,
Só tem um capítulo só. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Mas por que fala que eles não confessam que Jesus veio em carne? Porque essas pessoas não acreditam. Eles até conhecem a história de Jesus, da crucificação de Cristo. Só que conhecer a história de Jesus pela Bíblia é uma. Agora, você ter um encontro real e verdadeiro com Ele, ter uma intimidade com Cristo, já é outra história, irmãos. É totalmente diferente. O patamar ali, ele é totalmente diferente. Então, observa aqui como que funciona. Então, se a pessoa não se converte de fato e de verdade, ela pode estar assim dentro dela tendo esse espírito do anticristo. Não há verdade nela. Eu, por exemplo, conheço um diácono aí, tá? Da cidade lá de Renascença. Ele é diácono. E eu vou falar dele aqui abertamente nas redes sociais, porque nós não temos... vou abrir o jogo mesmo, porque eu não tenho medo de falar a verdade, não. Mas por quê? Por que eu vou justamente em cima desses tipos de pessoas, de diáconos, de pastores? Por quê? Olha só, ele é diácono. Até hoje ele está com o meu carro lá, na cidade de Renascença, está lá. Faz 3 anos que ele não monta o meu motor. Foi na justiça, coloquei na justiça tudo. Foi tentando negociar com ele, nada, e me enrola. E ainda se diz diácono de uma igreja. Agora eu falo para você. De que adianta ter título de diácono? De que adianta ter título de pastor? De que adianta ter título de missionário? De que adianta ter título de presbítero? De que adianta ter título de bispo? De que adianta ter título de outros nomes aí? De obreiro? De que adianta ter vários tipos de título? Se ainda engana, se ainda mente, se ainda se torna hipócrita. Quer dizer, título não quer dizer nada. Título não presta para nada, irmãos. Eu sou apenas pastor, mas diante de Deus não é nada. Não é. Porque quando chegar no dia do juízo, quando abrir o livro da vida, não vai aparecer o meu nome dizendo Gerdau Luiz Toemassu, pastor da igreja Comunidade Cristã Renascer, né? Vulgo e fulano. Não, só vai simplesmente estar o que lá? O meu nome. O meu nome. Simplesmente isso é o que vai tá falando ali, sobre o meu nome. Estão entendendo? O seu nome. E o teu nome tem que estar escrito lá no livro da vida, sim. Porque a Bíblia fala assim, aqueles que não forem achados no livro, escrito no nome no livro da vida, foram jogados para o lago de fogo e enxofre. Irmãos, eu vou te falar a real. Nem o diabo, nem Satanás e seus demônios querem ir para o inferno. Se você já ouviu dizer que os demônios estão no inferno, é papo furado e te enganaram. Sendo que nem eles querem. E a prova disso está lá quando Jesus entrou lá em Gadareno. Aquele homem possesso por legiões de demônios. Quando Jesus colocou os pés, quando ele colocou a planta dos pés ali, eles já viram a presença do Senhor. Aí eles foram diretamente até Deus e se prostraram aos pés de Deus e falou assim para eles: viesse nos atormentar antes do tempo? Aí o que acontece? Aí eles pediu para que rogássemos, nós rogamos, como se estivesse implorando para Jesus, que eles fossem jogados lá nos porcos, que eles fossem para os porcos, porque eles temiam que com uma única palavra Jesus falasse: toda a legião vai para o inferno agora, e eles teriam que ir, com uma única palavra, autoridade. Então eles ficaram com medo do Senhor Jesus de falar essa palavra. Então eles pediram, eles rogaram, eles imploraram para que eles mandassem para ir para os porcos. Veja só, eles falam assim: manda-nos para ir aos porcos, porque eles sabem que se Jesus falar, eles têm que obedecer, pronto, e acabou.
manda-nos para os porcos. E Jesus mandou eles para os porcos. Aí tem uns que usa para um pretexto aí sobre dízimo e oferta. Aqueles caras lá perderam os seus porcos porque não tinham Jesus, não era dizimista, perderam os porcos. Não, os porcos foram para o precipício, não é porque os caras não eram dizimistas, não eram ofertantes, não. Os porcos foram para o precipício porque os porcos, eles sentiram o peso daquela legião em cada uma deles. Eles mesmos se jogaram, os porcos mesmos se jogaram. Não foi os demônios que jogou os porcos para o precipício. Foram os próprios porcos que sentiram o peso, de tão incomodados e desesperados que ficaram, eles se jogaram no mar. Se jogaram no precipício, no precipício abaixo. Então não foi os demônios que se jogaram os porcos lá, como muitos. Porque se os porcos não sentissem nada, o peso, e não fossem se jogar no precipício, eles ficariam presos até hoje nesses porcos. Eles ficariam presos. Porque os porcos naquela época, acho que até nos dias de hoje, eles eram animais considerados como animais imundos. Então por isso que eles foram para aqueles porcos. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Se você é uma pessoa que ainda não se converteu, está na igreja, não se converteu, não parou de fumar, meu amigo, não parou de beber, não parou de mentir, continua enganando, mas quando chega na igreja, você passa de santinho, dobra até joelhos para orar, cuidado. Dentro de você pode ter sim um espírito do anticristo. Eu não sei qual que é o pior. Se é do próprio diabo dentro de uma pessoa ou o espírito do anticristo. Obviamente, se já está com o espírito do anticristo, falta pouco para acertar a marca da besta. E vai aceitar com maior tranquilidade. No 2 Tessalonicenses, para você ter uma ideia, eu vou abrir rapidamente aqui para você entender. Deixa eu abrir aqui. No 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo 3, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, ou seja, justamente o anticristo. E ele vai aparecer justamente no período das apostasias. E as apostasias já está acontecendo. O homem da iniquidade, ou o homem sem lei, é o que a Bíblia fala, veio de uma palavra grega, ou seja, anticristo, tesanomias. Então por isso que ele é considerado como o homem da iniquidade, ou seja, o homem sem lei, o homem que não obedece ninguém, o homem que vai fazer muitos governantes se prostrarem até diante dele. A gente não vê o que está acontecendo com o nosso país, com o nosso Brasil? Essa guerra que está acontecendo, a da briga lá com o Lula aí, com mais o Trump. Esse homem, por exemplo, eu falo até de política na rede social. No altar eu não falo de política, mas aqui eu falo porque é como eu prego a palavra de Deus. Quando eu vou pregar lá na igreja, nas igrejas, como preguei sábado, lá em Campo Largo e também no Ferraria, no domingo. Então eu vou lá e prego a palavra, mas não dou nem a minha opinião. Mas eu sempre falo, se eu quiser dar opinião de alguma coisa, eu vou nas minhas redes sociais, certo? Ali nas minhas redes sociais, eu assumo todas as minhas responsabilidades daquilo que eu falar. Até porque eu não sou de apagar, eu gosto de deixar tudo registrado, tá? Então, aí eu falando, por exemplo, veja como é que está o Brasil. Você vê que olha o que o STF está fazendo lá com o Bolsonaro. Não estou aqui para defender ele também, mas veja o que está acontecendo. Então, isso é como se fosse o anticristo fazendo futuramente com a igreja. Ou você aceita a marca, ou você me aceita, ou então você vai morrer. Ou então você vai preso e você vai morrer.
Então haverá aquele momento em que vai ser imposta a marca da besta, ou seja, a marca da besta, ela é a marca de um governo mundial. Não é o QR Code, tá? Não é o www, não é as barras que falam por aí, e não muito menos a tatuagem, tá? Por enquanto, a marca da besta, ela é espiritual, tá? Começa aqui na mente. Se não mudar aqui, meus amados, já era. Por isso, quando uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ele entra na mente. É na mente que trabalha. Por isso que a gente fala muito sobre metanoia. Metanoia é o ato de conversão. É o ato de se converter. Ela muda a mente. Se é uma pessoa que tem uma mente mundana, quando ela se converte, ela acaba mudando aqui dentro. É na mente que muda. A conversão não é no coração. A conversão é na mente. Se eu mudar isso aqui, eu consigo mudar tudo o meu corpo. Se eu mudar isso aqui, eu consigo mudar o meu coração. Por isso que quando Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, o selo dele vem na nossa cabeça. O selo dele vem na nossa mente. Então, por isso que o Espírito Santo, ele vem do alto, não vem de baixo para cima. Ele vem do alto, ele vem e abrange. Ou seja, a gente tem um novo pensamento, uma nova ideia, uma nova visão, porque tudo trabalhado aqui na mente. Então, uma pessoa, ela se converte aqui na mente. Por que tem pessoas que conseguiram parar de fumar, de beber? Porque ela trabalhou o quê? Aqui na mente. Tem aqueles que mesmo sem se converter, ela continua, ela parou de fumar, parou de beber, parou de fazer um monte de coisa errada, mesmo sem se converter. Por quê? Porque ela trabalhou onde? Aqui na mente. Então, é aqui na mente. É aqui dentro. É aqui dentro. Então, é isso que acontece. Quando vem a marca, quando vem a marca da besta, ela vem na mente. Certo? Então ela ainda continua sendo espiritual. Até porque quando acontecer a parte física mesmo, da marca mundial mesmo, do governo mundial, primeiro a igreja não vai estar na terra. E segundo, né? O senhor X, ele não vai ter... O senhor X, ele não vai ter nem problema algum, nem dor de cabeça algum para impor a marca da besta no pessoal, porque eles vão aceitar com maior tranquilidade. Os únicos que não vai aceitar são justamente aquelas igrejas que ficaram quando tocou a trombeta. Aí eles se deram conta da burrada que fizeram. Tiveram na igreja, mas não se dedicaram. Cantava, não se dedicou. Louvor, né? Pregou, fez um monte de coisa, acabou, a trombeta tocou e eles ficaram. Aí eles vão se dar conta que eles vão dar de frente agora justamente com o anticristo. Aí, irmãos, aí é só Deus na causa. Porque hoje, nesse exato momento, eu e você, temos chances de ir, certo? Porque a gente vai pagar com a nossa vida. Quando der o toque da trombeta, a igreja subir, para a pessoa que ficar, para ela ser salvo, ela tem que pagar com a própria vida para ela ser salva. Hoje não, ainda não, para nós não. Nesse exato momento, antes da trombeta, nós não, irmão. É só se converter e manter uma vida santa. Ser santo. Tem muita gente que não entende o que é ser santo. Ser santo é ser separado para Deus. Você está no mundo, mas você é separado por Deus. Você é separado para Deus. Você pode estar lá no seu trabalho, no meio de ímpios, mas você está separado para Deus. Por quê? Porque você vai dedicar toda a sua vida a Jesus. Você vai se converter. Você vai carregar a cruz. A cruz é pesada, irmãos. Certo? A cruz é pesada. Você vai cair, vai se levantar, você vai sentir dor, você vai sentir desprezo, você vai perder amigos. Tá entendendo? Agora, se você, por exemplo, o pregador da palavra que está me ouvindo, ou evangelista, ou obreiro, você vê que está tudo indo maior maravilha, não está tendo perseguição, ninguém fala nada de você, está maior maravilha. Cuidado, tem angu aí, tem alguma coisa errada aí. Porque quando você prega a palavra, você cutuca. Quando você prega a palavra, quando você debate com pessoas que querem fazer o contrário da Bíblia, você vai lá e mostra através da Bíblia, você prega a palavra, você tem problemas.
Por isso que tem muita gente que chega e fala assim para mim, é só o Gerdau que sabe tudo. Não, não é que eu sei tudo. O Espírito Santo me dá sabedoria para mim debater com as pessoas que querem arrumar um jeito de continuar no pecado, mas arrumar um jeitinho para ser salvo. Não tem esse negócio de jeitinho, não. Com Deus não tem um jeitinho brasileiro, tá? Então, é bom que você saiba que com Deus não tem aquele jeitinho brasileiro. Mas voltando lá no Apocalipse, do capítulo 13, eu vou ler agora do versículo 3 até o 6, tá? E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Veja que aqui está mostrando de que o anticristo, ele vai ser assassinado, tá? Observa que Satanás, ele tenta copiar tudo que Deus faz. Pode ver. Ele sempre cobiçou, desde que era o anjo no céu, ele cobiçou a adoração e a exaltação para si. Então ele sempre quis copiar Deus. Por isso que existe a diabolice trindade, tá? A diabolice trindade diabólica. Pode ver, nós temos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? A diabolice trindade é o dragão, né? A serpente ou o dragão, que é conhecida como Satanás. Então, ele quer ser como Deus. Aí ele cria quem? O anticristo, o Senhor X, que ele vai se passar como se fosse Jesus. E o falso profeta, que vai estar na terra também, vai se passar como se fosse o Espírito Santo. Então veja que ele tenta imitar Deus. Tanto é que quando o anticristo foi assassinado, pode ver, ele vai morrer, ele vai ficar lá como muitos artistas ficam, né? Onde o mundo inteiro vai lá, vai visitar, e ele vai ficar por três dias ali, 3 dias e 3 noites ali. O mundo todo vai lá chorar ao seu redor. Os seguidores vão estar lá ao lado dele. Os seguidores vão estar lá fazendo fila para ver ele, para dar o suposto último adeus para ele. Os governantes vão tudo lá. Mas no terceiro dia, o falso profeta, o Senhor Z, ele vai estar lá, do lado. E ele vai fazer alguma coisa ali na hora, onde que todo mundo vai ver, todo mundo vai assistir, vai ser passado em redes nacionais, por o mundo inteiro, o anticristo se levantar. Quando ele se levantar, o falso profeta vai apresentar e vai dizer: eis aqui o Deus de vocês que venceu a morte. E ali vai ser sinais. Eles vão fazer sinais. Vai cair relâmpago, vai fazer barulho. E o povo vai dizer: esse é o nosso Deus. É onde até o povo judeu vai ser enganado. Vai pensar que esse é o Messias. Eles só vão dar conta do erro, da burrada que fizeram pela segunda vez, né? Porque a primeira foi que fizeram com Jesus. Crucificaram ele, mataram ele, tá? Mas na verdade foi tudo os planos de Deus. Porém, eles vão, quando ele sentar aqui no trono, onde vai ser levantado o terceiro templo, tá? Ele vai sentar e ele vai buscar a adoração para si. Porque os judeus não são burros não, pessoal. Quando eles veem que uma pessoa está buscando a adoração para si,
eles já chegam e falam, não, isso aí é blasfêmia, tem alguma coisa errada. Porque eles são realmente devotos a Deus. Eles são verdadeiros adoradores a Jesus. Adoradores a Deus, não a Jesus, porque se falar de Jesus para eles é blasfêmia. É um ou outro só que aceita mesmo o seu Jesus. Mas quando se trata de Deus, eles vão ver que esse Senhor X, ele se fez como Deus, se achou como Deus, então eles vão chamar ele de blasfemo. É aí que vai começar a perseguição contra Israel. Então esse que está acontecendo com Israel é fichinha, meus amados, do que vai acontecer. É fichinha. Ó, hoje o Lula decretou de tirar as lembranças do Holocausto aqui no Brasil, né, de Israel. Então ele já se autodominou como inimigo de Israel. Então já está começando por aqui. Porque quando Israel foi atacado, todas as nações vão atacar Israel. Israel vai ficar sozinho. Hoje, Israel tem aliança com os Estados Unidos, tem aliança com outros países, tem algumas alianças com a França. Então, hoje, a Israel, ela está tendo as alianças, né, digamos, geográfico-político. Ela está tendo as alianças. Só que aqui, futuramente, no Apocalíptico, no período da grande tribulação, Israel ficará sozinha. Todas as nações vão se juntar para ir todas elas contra Israel. É a hora que Jesus aparece, meus amados. É a hora que Jesus aparece e dá um Zé Fininho em todo mundo. É Brasil, Argentina, é Japão, é China, seja quem for, Estados Unidos, vai ser um Zé Fininho para eles. Já vai ser um Zé Fininho para eles. Então, veja só, então eles estão se levantando como o cidadão aí. Já se autodeclarou inimigo de Israel. A hora que os caras resolverem soltar uma bomba aqui, meus amados, quero ver quem é o exército brasileiro que vai encarar lá, por causa de um cara aí, que esse daí eu posso dizer, sem erro nenhum, que ele é um blasfemo e ele praticamente perdeu a salvação, porque só eu contei, ele blasfemou contra o Espírito Santo 5 vezes. E a Bíblia fala que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem mais perdão. Imagine, uma blasfema já não tem mais perdão. Agora imagine esse cara aí, né, que é o presidente de muitos aí, que não é meu, blasfemou 5 vezes. Não tem mais perdão, não adianta. Se morrer, vai para o inferno, pronto e acabou. O STF ali, para você ter uma ideia, ela está tomada por uma legiões de demônios. Só que esses demônios não é um demônio qualquer não, que você vê em centro de terreiro, você vê nas esquinas. Não. Ali no STF, ali posa aqueles demônios mais fortes e poderosos, que é potestades e principados. É esses demônios que estão ali no STF, esses demônios que estão ali justamente dentro deles ali. Principalmente daquele do Alexandre Moraes. Há um demônio ali. Está estampado, ele está possesso. Então, praticamente, o demônio tomou conta do corpo dele. E ele está fazendo o que bem entender. Pode ver, ninguém consegue segurar esse cara. Por quê? Porque dentro dele há um demônio muito forte. E esse demônio é potestades e principados. E agora, como que nós vamos derrubar esses demônios? Como que nós vamos derrotar esse espírito maligno? Como que a gente vai tirar esses demônios de lá? Como? Somente os pregadores que pregam a palavra de Deus e que tem a coragem de encarar. Porque se ele for encarar, a gente sabe muito bem que ele pode encarar, mas ele pode sofrer danos, luta, pode ir preso, ou até mesmo morto por causa disso. Mas quem é que tem coragem de fazer isso? Quem é? Ah, nós temos uns políticos lá da direita, que vai lá e fala, tem lá o Silas Malafaia, que fala. Falar, meu amigo, falar todo mundo fala. Agora agir, partir para cima, é outra história. Porque vai estar se tratando de espíritos mais fortes, mais perigosos. Esses espíritos que eu falo, que está escrito lá em Efésios, onde fala sobre a armadura de Deus, porque tem que se revestir dessa armadura de Deus, lá fala sobre esses demônios,
que é potestades e os principados. São os piores demônios que tem. E eles agem aonde? Nos magistrados, no STF, nos juízes, no presidente, nos governadores, nos prefeitos, nos vereadores. Ele age justamente nas partes políticas, perdão, e onde tem aqueles que têm mais autoridade sobre a população. Mais autoridade sobre a população. E infelizmente, irmãos, isso tem acontecido. Para você entender, o anticristo será uma pessoa inteligentíssima. Então não vai ser uma pessoa qualquer não, tá? Eu vi aí o pessoal que briga aí muito, aí o pessoal da direita, chegar a dizer que até o Lula é o anticristo. Não, coitado do Lula. Nem para isso o homem presta para ser, tá? Nem para isso ele presta. Por quê? Porque o cara é muito inteligente. O Senhor X, o anticristo, ele é sim uma pessoa muito inteligente mesmo. E é ele que estabelecerá conexões com todos os segmentos políticos, econômicos e religiosos dos seus dias. Então ele vai fazer tudo isso. Então ele que vai mandar na política, ele que vai mandar na economia, ele que vai mandar na religião. Por que o falso profeta, ele vai criar o quê? Junto com o anticristo? Uma única religião. Uma única religião. E quando você fica aí batendo no peito, eu já tenho a minha religião, cuidado. Cuidado, porque amanhã depois não vai ter como você dizer isso. Não vai ter mais a religião evangélica, a religião macumba, a religião budista, religião católica. Não vai ter mais essas religiões, não. Vai ter uma única religião, que vai ser a religião mundial. Todo mundo vai se unir. E vai se prostrar o único Deus, que vai ser justamente o Deus de muita gente, que será o Senhor X, o anticristo. E aquele que se não prostrar, vai morrer. Cuidado quando você quer escapar de alguma coisa e dizer que Deus entende. Cuidado. Se for para você morrer por causa do Senhor Jesus, por causa do Evangelho, e você negar a Ele e dizer, Deus entende, sim, Deus entende muito bem. Entende que você é covarde. Entende que você falou que ama, mas só da boca para fora. Entende que você tem temor a Ele, mas na verdade você não teme Ele coisíssima nenhuma. Você acha que teme, mas não teme. Você acha que entendeu, não tem. Mas eu vou na igreja, eu sinto uma emoção. Bem que você falou, emoção. Deus não age com emoção. Deus não age no emocional das pessoas. Deus é só fé. Fé e mais nada. Então eu já vi muitas pessoas, né, sentir emocionadas em louvores, sentir emocionadas porque tem uma baita de uma banda na igreja, luz, câmera, ação, né? Luz azulzinha, luz vermelhinha, apaga a luz, acende a luz, fecha a porta, abre porta, canto bastante e a pessoa se emociona, estou sentindo um arrepio. Não é fé não, é emoção. É emoção. E é aí que a gente vê as pessoas sendo enganadas. Porque quando chega na hora de pregar a palavra, eles não pregam isso aqui. Aí querem pregar mais vitória, quer dizer que você é lindo de Jesus. Eles querem massagear o seu ego, que você é a pessoa mais importante para Jesus. É isso que a pessoa vai ouvir de dentro de uma igreja, que supostamente já está entrando no anticristo. Por isso que eu falo, irmãos, o mundo não entra na igreja. A gente vê muitas pessoas dizendo, o mundo entrou na igreja. Não, o mundo não entra na igreja. O mundo entra sim no líder da igreja. Se o mundo entrar de dentro do líder da igreja, obviamente ele vai dar aquilo que ele está recebendo, aquilo que ele está alimentando. Ele vai passar para frente, ele vai passar para o povo. Aí o povo que não lê a Bíblia, o povo que não se converte, vai aceitar tudo, vai até adorar, vai bater palma, vai dizer glórias, aleluia, mas estão caminhando para o inferno.
infelizmente, elas estão caminhando para o inferno. Pera aí, pessoal, deu um problema aqui. Se vê, pessoal, alguém aqui do TikTok foi me denunciar. Então, quer dizer, já tem um filho de Satanás me denunciando que apareceu aqui travando já. Aí eu tive que fazer um arrasto de um negócio. No TikTok, viu? Então já começa por aqui. Por quê? Por que agora fizeram isso? Porque eu tô pregando a verdade aqui. Eu tô falando mesmo, abrindo o jogo. E a internet, ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso. Ela não quer que a gente abra o jogo mostrando como que vai ser futuramente do Apocalipse, quem é o anticristo, como vai ser o anticristo, como é o falso profeta, como será o falso profeta. Aí a rede social começa a aparecer se foi encontrado algo ilícito. Agora, se eu ficar aí o tempo todo, Deus mandou dizer, e não sei o que, aleluia, e pá, e bota um louvor mais alto que não sei o que, aí sim. Aí se pode ficar 10 horas e ela não sai. Ninguém fala nada. Só vai dizer amém, aleluia, glórias a Deus, amém, aleluia, glórias a Deus, ora por mim, e não sei o que. Mas quando tá pregando mesmo, a rede social faz isso. Mas eu não vou deixar de falar. Não vou. Abre comigo lá em Daniel, ou anota aí, né? Quer ver? Como que a gente vai saber sobre o anticristo aqui? Daniel, do capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 11. Isso. No versículo 36, olha só. Isso. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre a todo Deus, e contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Por isso que tem gente que fala que o anticristo vai sair lá do Oriente Médio, naquele país onde eles judiam da mulher, que a mulher não pode nem estudar. Tá entendendo? Por causa dessa revelação de Daniel. E nem qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Então o anticristo será assim, vai se engrandecer. Ele vai ser o cara, ele vai ser o melhor. E quem tem o espírito do anticristo age desta forma, igual ao futuro anticristo mesmo. Tá? Igualzinho. Cuidado você que se diz profeta, tá? Cuidado você que se diz profeta, pastor, que prega e diz aí, fica dizendo aí nas redes sociais, eu sei quem é, eu acho, eu sei. Cuidado. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conhecerem, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes com auxílio do Deus estranho, aos que reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Ai, irmão, olha, falando da política, não vê aí, tem o lado bolsonaristas e tem o lado lulista, petista, esquerda. Eles ficam brigando entre si. Eles brigam para ser governado por homem. Os bolsonaristas, queremos Bolsonaro presidente, Bolsonaro capitão, e não sei o que. Estão implorando para ser governado por ele. Do outro lado, as outras pessoas implorando para ser governado pelo Lula. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Não existe cristão da direita e não existe cristão da esquerda. Se você dizer que é cristão e diz que é da esquerda, você dizer que é cristão e diz que é da direita, sinto muito, você não é cristão. Isso não é cristianismo. Não é. Não é cristianismo.
Cristão significa seguir a Cristo, tá? O foco dele é evangelho. O foco dele é o reino de Deus, tá? A bandeira do cristão é a cruz que carrega. A nação do cristão é o reino de Deus, tá? Então não misturem as coisas, não. Aí está aqui. Por isso que a maioria das pessoas não vai reconhecê-lo pelo que ele é. Então ele não vai aparecer, oh, eu sou o anticristo. Não, a maioria não vai reconhecer. Ele não aparece repelente. Pelo contrário, ele vai ser alguém que é talentoso, ambicioso e para resolver os problemas do mundo. E é o que o mundo quer. É o que as pessoas querem. Paz. Que se resolva a economia. Né? Por que você acha que está acontecendo tudo isso, irmão? Tudo isso que está acontecendo no país, no nosso Brasil e no mundo, já é uma preparação para a vinda do anticristo. Já é uma preparação. Essa taxa que o Trump está fazendo. Agora a Venezuela fez para o Brasil. Veja só, né? Amiguinho, noivinho um com o outro lá. Agora também ferrando o Brasil. O único que vai resolver de toda essa situação, vamos parar com taxa daqui, vamos parar com taxa de lá e não sei o que, vai ser tudo comigo agora. Vai ser quem? Justamente o anticristo. E isso está sendo preparado, está tudo sendo encaminhado, meus amados. Então, ai de você que fica brigando por causa de fulano, fica brigando por causa de cicrano, fica perdendo tempo nas redes sociais falando do Trump, o outro perde o tempo todo. Pare com isso. Isso é tudo preparação para o anticristo, e daí tem que realmente acontecer. E vou dizer uma coisa aqui, irmão. Você que está no Facebook e você no TikTok. Nos próximos meses adiante aí, a gente vai ter sérios problemas, tá? O Brasil, ele vai sofrer uma decadência econômica, tá? E infelizmente a gente está querendo chamar os profetas e pastores de verdade. Não orar, uns falam para orar pela nação, eu já não oro pela nação, eu já prefiro orar pelas pessoas, pelo povo que vai sofrer. Tá? Porque Deus, ele dá ao governante aquilo que o povo pede. Se o povo é rebelde, o povo pecador, então ele vai dar justamente esse tipo de governante. O cara que vai dar com uma mão e vai tirar com outra mão. O cara que vai enganar. Vai fazer promessas bonitas e o povo cai e o povo engana. E ele vai cair no engano. Pode ter certeza disso. Quantas vezes você foi enganado? Não só na parte governamental, mas em outras áreas, em outros lugares. Até promessa de emprego, de aumento de salário. Quantas vezes você foi enganado? Então tudo isso opera quem? O espírito do anticristo. Então quando ele vier, mesmo, aí o negócio vai ficar feio para muita gente. Para muita gente. Eu quero que você volte comigo lá no Apocalipse, no capítulo 13, quase encerrando a nossa live. Lá para o versículo 7 até o 10, para nós encerrar aqui. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então ele vai mandar em tudo e ele vai vencer todos os crentes, os que ficaram. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Veja só. Ou seja, desde a fundação da terra, Deus está registrando nomes para a salvação no livro da vida. Certo? E somente os que adorarão a besta, ou seja, e o anticristo, que não estarão com seus nomes escritos no livro da vida. E a gente vê hoje aí, isso que está acontecendo com o bolsonarismo,
lulismo, e um grupo aqui, um grupo acolá, né? Ele se baseia justamente nisso daqui. É como se a gente, podemos dizer que é um treinamento até para eles. Tá entendendo? Um treinamento até para eles ali. Pode ver. O cara tá roubando, metendo a mão, tá ferrando com o povo, mas esses que seguem a ele, ferrenhamente, estão cegos espiritualmente. Ou seja, aqui, no entendimento, apagou. Há uma prisão no entendimento dessas pessoas. O cara tá roubando, tá metendo a mão, tá afundando o país, tá? Mas eles estão lá, apoiando. Vê ele como um Deus, como um cara santo, o salvador da pátria. Do outro lado, a mesma coisa. Tá aqui, tá cego espiritualmente. Tá cego. Vê ele como um santo, vê ele como uma pessoa santa, uma pessoa que não tem pecado, que está sofrendo as injustiças. Claro, injustiça ele está sofrendo, mas vê como, mas eles não veem como uma injustiça normal, mas eles veem que ela é tipo uma injustiça assim, que ele é o santo, que ele não peca, que ele não erra, que ele foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Quer dizer, tá aqui, ó, cego aqui dentro na mente. Então, são tanto de um lado, são pessoas escravas do sistema. E esses que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, aqui, quando tiver o império do anticristo, a hora no momento do governo dele, vai ser a mesma coisa. Muitos serão escravos do sistema. Se a gente for ler o Apocalipse e falar em outros assuntos, a gente vai entender que na marca da besta, o que a gente vai entender? Que na marca da besta, a pessoa só vai poder comprar, beber, só vai poder ter crédito se ela tiver a marca do governo. Seguir quem? O anticristo, o senhor Z, o senhor X, perdão. O senhor Z eu chamo de falso profeta. A ele que vai ter acesso a tudo. Uma pessoa, por exemplo, que tem o seu próprio negócio, tem o seu supermercado, tem a sua padaria, o seu açougue, tem a sua fábrica. Se ele não aceitar a marca da besta, se ele não aceitar o governo do anticristo, se ele não adorar e se prostrar a ele, o governo pode tomar. Haverá um decreto em que o governo vai tomar. Então, para ele não perder o próprio negócio, ele vai ser obrigado, sim, a se prostrar e a adorar o Senhor X. E hoje está igual, meus amados. Hoje está igual. O cidadão chega e fala, ó, se você... Claro que não vai falar com essas palavras, mas já dá no entender. Se você não se prostrar para mim, se você não me adorar e não ficar comigo, você vai perder o Bolsa Família, você vai perder o Bolsa Escola, você vai perder a bolsa daqui, você vai perder a bolsa de lá. Se você ficar me adorando, se prostrando diante de mim, você vai ter tudo isso que eu vou dar para vocês. Até a picanha. Tá? Até isso ele fala que vai dar. Tá entendendo? Do outro lado, tá ficando a mesma coisa. Do outro lado, chega, não com essas palavras, mas é como se estivesse chegando e dizendo assim, ó, você vai perder seus direitos, você tem que se prostrar aqui, você tem que ficar aqui conosco, se prostra aqui conosco, adore a Ele, para que Ele venha assumir o poder, porque se Ele não assumir o poder, você vai passar fome, você vai ficar desempregado, você vai perder todas as regalias, porque Ele está ali para destruir tudo, ou seja, faz da pessoa escravo do sistema. Então não tem como falar do Apocalipse, falar do anticristo, falar da marca da besta e falar do falso profeta, se você não juntar e falar de política, economia e religião. São essas três coisas: política, economia e religião. A parte política, o anticristo; a parte econômica entra a marca da besta, e a parte da religião, que vai entrar, claro,
supostamente o falso profeta. Que se der, pode ser que no próximo sábado, ou até em alguma dessas semanas, eu vou falar sobre o falso profeta. Pode ser que eu fale segunda-feira agora, ou, deixa eu ver, geralmente eu posso querer fazer numa segunda, quarta, quinta e sexta, ou no sábado, tá? Mais ou menos essa hora mesmo, que daí que eu vou querer realmente falar, tá? Então é isso, meus amados. Então você tem que entender que esse anticristo, ele já está na terra, mas antes temos o quê? Os espíritos do anticristo. Agora a pergunta é, você vai aceitar Jesus ou você vai ficar do jeito que está? Ou você vai esperar? Eu estou falando de uma coisa que vai acontecer, que já está na Bíblia, só não sei quando. Só não sei quando, mas vai acontecer. Só que tem uma coisa, você pode morrer antes de tudo isso acontecer. E ai de você que não entregou a vida para Jesus. Se você não entregou a vida para Jesus, meu amigo, você vai para o inferno, pronto, e acabou. Você vai perder a salvação. Não adianta, não tem outro caminho. Ah, pastor, você não pode julgar, você não sabe, só Deus sabe. Sabemos sim, por isso que nós estamos pregando a palavra. Se assim fosse, não precisava pregar a palavra. Por que nós estamos pregando a palavra? Por que Deus nos envia para a nação, nos envia para o povo para pregar a palavra? Para avisar, para alertar. Se continuar desse jeito, vai sim perder a salvação. Infelizmente. Aí é tarde demais, irmãos. Porque a salvação se conquista em vida. Não é purgatório que vai te salvar, ou uma reza de 7, 20 e 30 dias, uma missa de 70 meses, entendeu? Que vai te salvar. Não. A salvação é em vida. A perdição também é em vida. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos fazer a nossa oração? Você que pediu a oração, eu quero que você foque, tá, na sua oração. Vamos orar para que Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro ao Senhor neste momento, para que o Senhor possa, meu Pai, a tocar na vida de cada pessoa que está neste momento em oração conosco. Essa pessoa que está aí, meu Pai, do outro lado da mídia, da rede social, e que está nos acompanhando, meu Pai, neste momento de oração. Pessoas que precisam de uma resposta, meu Pai. Outros, aqueles que precisam de uma cura, de um milagre. E sabemos que tanto a resposta como curas e milagres, só o Senhor, meu Deus, pode dar a esta pessoa. Em nome de Jesus, ó Deus. Toca neste momento em cada alma, em cada ser que aqui se encontra. Visita a casa dessa pessoa, meu Pai, e se porventura existir algum espírito do mal, atrapalhando no casamento, levando os filhos para as drogas, em nome de Jesus, meu Deus, faça cair por terra toda praga, toda maldição, toda obra do mal, tudo aquilo, meu Pai, que tem atormentado a vida dessas pessoas. Essa pessoa, meu Pai, que se desviou dos teus caminhos e que está nos ouvindo neste momento. Bem sei, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ainda não abandonou essa pessoa. Eu fui uma prova viva disso. Em nome de Jesus, meu Pai, traga essa pessoa para as suas igrejas. Traga essas pessoas, meu Pai, de volta para o altar. Abençoa a vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, meu Pai, que aqui se encontra e de repente tem pessoas, meu Pai, a família deles, que estão num leito de hospital, que está doente,
E de repente, meu Pai, estão lá até a beira da morte, Senhor. Mas que tudo seja feito conforme a tua vontade. Porque o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode curar essas pessoas. Liberta essa alma das angústias, das tribulações, da tristeza, das solidões. Em nome de Jesus. Dê força para essa pessoa, meu Pai, para abandonar os vícios. Os vícios que não é só por querer virar crente, não, mas por conta da saúde, meu Pai. Em nome de Jesus. Se tiver pessoa desempregada, meu Pai já enviou currículos, que essa semana, meu Deus, uma porta venha se abrir. E que o nome do Senhor seja glorificado. Eu entrego tudo em tuas mãos e agradeço ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Amém? Então, meus amados, a gente fica por aqui. Eu agradeço a vocês que estiveram comigo na live, aqui no TikTok, aqui comigo também. Tá aí a Márcia, estava ouvindo, a Cleonice, né, a pastora Cleonice também estava nos ouvindo, nos assistindo, mas o pessoal aqui, se eu for falar o nome, vai longe aqui. Tem bastante gente aí, graças a Deus, né? Então, só Deus mesmo, né, para fazer as coisas. Amém, irmão? Eu vou fazer um convite para você, da nossa comunidade cristã Renascer, tá? Eu quero fazer esse convite, que fica aqui na Rua das Camélias, tá? Número 1947. Você vê que até esqueci o número, irmãos. Mas eu convido você aqui na nossa comunidade cristã, que fica aqui na Campina da Barra, aqui na Vila Tupi, tá? Então você é o nosso convidado especial amanhã, domingo. Amanhã, como é domingo, a gente vai fazer também o domingo dos aniversariantes, né? Aí eu convido você para assistir. Nós temos culto quinta e domingo. Na quinta-feira, às 7h30 da noite, é culto de cura e libertação. Bom? E essa quinta, no culto de cura e libertação, eu estarei pregando a palavra de Deus. Aí eu convido você aqui de Araucária para ir nesse culto quinta-feira, aonde eu vou estar pregando também a palavra de Deus. E no domingo, né, que é o culto da família, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, se quiser oração, quiser conversar, escreva para mim no inbox, tá? Passo também o meu WhatsApp para você, não tem problema nenhum. A gente oramos também pelo WhatsApp, mas a gente está aqui também para ajudar no que for preciso, tá bom? Deus abençoe você do TikTok, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu desligar aqui o pessoal do TikTok. Isso. Agora sim. Você vê como é que é, pessoal? Aqui tá, esse celularzinho aqui tá meio ruimzinho aqui, né? O pessoal do TikTok quer ficar. Deus abençoe você do Facebook. Você tá também é nosso convidado especial em nome de